assim, primeiro ele estuda a parte teórica toda, aí depois ele vê a relação das escalas com os acordes, vê quais são as escalas de acordes mais comuns, aí aprende a formar essas escalas no instrumento, digita bastante, começa a fazer combinações. Quando ele sente a vontade com as escalas e está conseguindo reconhecer isso pelo ouvido também, aí ele já desenvolveu um ouvido capaz de tirar as coisas. Aí ele vai para a prática, pega gravações de artistas que ele gosta, sei lá, vamos supor, Bill Evans, né? O cara gosta do Bill Evans, do estilo do Bill Evans, ele vai pegar os discos do Bill Evans e vai tirar os solos do Bill Evans, e com esses solos ele vai recortar, vai escrever, né? Vai escrever na partitura isso e vai analisar ali tudo que o cara está fazendo em relação ao acorde, e vai ver as relações, como é que fica, não sei o quê, e aí ele retira essas frases, aplica no instrumento dele, transporta para todos os tons, e aí ele faz isso com várias frases, até que chega uma hora que a cabeça faz bate tudo no liquidificador e aí vira o estilo do cara. E aí o cara consegue improvisar, né? Consegue criar o dele, fazer daquilo tudo ele faz um suco e pronto. E aí faz o dele. Beleza, essa é a forma como a maioria de todos os músicos que improvisam, que tem essa linguagem, fizeram, né? E isso aí inclui Pat Martino, músicos excepcionais, músicos assim, incríveis. O Pat Metheny também, né, transcreveu muita coisa, assim, em suma. Essa é uma forma tradicional de fazer esse processo. E eu fiz esse processo, né? Eu tirei vários solos, comecei a recortar, fiz todo esse processo. Mas nessa minha trajetória aqui de tirar solos e tal, e analisar, que vem desde 2010, mas começou a engatar mesmo, intensificar em 2011. Tá? Mas vou dizer 2010. De 2010 para cá, que já se vão aí a completar 12 anos. Ao longo desse período todo, eu comecei a perceber que existem padrões. Por quê? Tem gente que mergulha num cara só. Ele fala, cara, eu sou apaixonado pelo estilo do Wes Montgomery e eu vou tirar tudo do Wes Montgomery e vai ser assim. E aí ele tira muita coisa do Wes Montgomery e o resultado é que só com o Wes Montgomery ele é capaz de criar o jeito dele. Porque é tanta informação, é tanto ouro que tem lá, que é o suficiente para o cara desembestar e criar o jeito dele. Beleza. Só que eu não fiz isso. Eu fiz como outros músicos fizeram, que é começar a pegar de vários lugares. Então eu tirei um solo do Bill Evans, tirei um solo do Michel Petrucciani, tirei um solo do Wes Montgomery, eu tirei um solo do Pat Martino, e fui assim. Nisso de tirar vários músicos e vários instrumentistas, inclusive, não só guitarristas, que também é bom, porque você começa a ter uma outra visão, porque o cara toca um instrumento que não é o seu, então a disposição das notas está diferente para ele, ele vê coisas que você não vê. Em suma, de tanto tirar esses solos, eu comecei a perceber padrões, coisas que se repetiam em todos eles. Independente se o cara tocava piano, se ele tocava guitarra, se ele tocava saxofone, se ele tocava trompete, se ele era da década de 50, se ele era da década de 70, se ele era da década de 80, década de 90, se ele gravou o troço ontem. Independente de qualquer uma época e estilo e instrumento, eu comecei a perceber que existiam padrões. Porque eu já ouvia muito falar assim, improvisar é igual falar uma língua. E aí eu falei, cara, isso é muito verdade. Por quê? Porque, tipo, falar uma língua, você precisa conhecer as estruturas da língua, né? Não vou falar de regras de gramática, não, mas de estruturas da língua. Pô, como é que você fala assim, sei lá, tá chovendo? Tem um jeito de falar na língua, dependendo da língua que você quer falar. E dependendo de uma língua para outra, muda. Então, e você, quando você quer aprender essa língua, você precisa aprender essas estruturas. E se você acumula várias estruturas dessas, vai chegar uma hora que tu vai começar a falar. Porque você já
já sabe engatar uma coisa na outra. E como a música também é uma linguagem, e eu tirei solos de várias pessoas, eu comecei a encontrar essas coisas iguais. E essas coisas iguais, eu comecei a chamar de matrizes, que são os elementos matrizes, que é o DNA da improvisação. Por isso o nome do método também é DNA da improvisação. Então as matrizes, elas são o DNA da improvisação. Eu recortei essas coisas e percebi que elas não são um lick, tá? Só de cara aqui vou te mostrar uma. Ó, essa aqui é uma matriz, inclusive que a gente vai trabalhar hoje, ó. E a gente vai trabalhar variações dessa matriz hoje, variações. Eu percebi que não era assim um lick, porque essa mesma ideia, ela estava presente em outros lugares, mas não exatamente dessa forma. E o mesmo cara que tinha feito essa ideia, ele fazia variações dessa ideia. Teve até um solo do Bill Evans, que é na música All the Things You Are, piano solo, que ele faz muita coisa. E eu percebi, depois de um tempo, continuando os meus estudos de música, eu comecei a perceber por que ele faz a mesma ideia várias vezes, só que modificada. Porque uma das coisas que a gente estuda na composição, que é para dar liga naquilo que você faz, que é para dar coerência, coesão, aí essas duas eu sempre confundo, tá? Então me perdoem aí. Nunca lembro se é coerência ou coesão, mas é para dar sentido, né? Para dar sentido naquilo que você faz, é você continuar o que você está falando. Tipo, se eu começar a falar com vocês assim agora, hoje eu vou falar das matrizes. E ontem estava chovendo, né? Pô, comprei alface. O cara fala, pô, esse cara é doido, né? O cara fala cada coisa, cada hora ele fala uma coisa, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa na música. Para você continuar tornando seu solo interessante para quem está ouvindo e o cara sentir assim, pô, tô sentindo que está desenvolvendo, ele não vai jogando ideias novas o tempo todo. Ele tem uma ideia, duas, no máximo três, sei lá, poucas ideias, e ele desenvolve essas ideias. E essas ideias, por exemplo, nesse solo do Bill Evans, eu percebi que estava baseado nessa ideia que eu passei a chamar de matriz.